Amém. Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Meu nome é Azaf, eu congrego aqui no Ministério Aliança, aqui de Londres. A melhor coisa que a gente pode falar é que nós somos servos de Deus, né? Melhor posição na qual podemos estar. E para mim é uma alegria, né, receber esse convite que da Ellen, né, de estar compartilhando a palavra com vocês. Muitas pessoas aqui que nós temos a nossa igreja participando, glória a Deus, muitos amigos aqui prestigiando. E para mim é uma alegria, né, compartilhar da palavra de Deus. Me perdoem aí pela voz, né? Desde sexta-feira estava ministrando na nossa igreja local, conferência de libertação. Então a minha voz está bem fraca, mas vamos lá juntos nesse tempo de aprendermos mais da palavra do Senhor. Bom, parando para orar, né, e falar com o Senhor sobre o que Ele gostaria de compartilhar nessa tarde com os irmãos. E o Senhor me trouxe à memória uma mensagem que para mim é muito especial, porque veio para mim num tempo de muito consolo, diante de tempos de intercessão. Nós que abraçamos, né, o chamado à intercessão, o chamado à oração, é um lugar muito renovador. É um lugar na qual nós somos renovados pelo Senhor, pela Sua palavra. Nós vivemos milagres, nós vivemos o sobrenatural, nós vemos o agir do Espírito Santo, mas também nós passamos por muitas frustrações. Nós passamos por dores, nós passamos por aflições, porque nós achamos que por sermos espirituais, vai anular nossa realidade natural e humana. Nós achamos que por estarmos vivendo um sonho de Deus, nos ausenta da dor, mas isso não é verdade. E a gente acha que o Senhor não, que nós não iremos ter, né, o dia mal. Nós achamos que esse dia nunca vai chegar e que talvez nós nem pensamos que a exaustão pode vir. Mas Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo. E o tema da mensagem que eu quero compartilhar com você é como lidar com frustrações. Se quiser acompanhar comigo, nós vamos ler a passagem que está lá em Gênesis capítulo 40. Nós iremos ler alguns versículos e nós vamos falar sobre a história de José. José, né, um homem escolhido por Deus desde da sua infância, da sua adolescência, filho de Jacó e Raquel, um dos 12 filhos de Jacó, de Israel. E hoje nós iremos estudar uma passagem bem interessante que diz a respeito dos processos que José passou. Em Gênesis 40, no verso 1, diz assim: Passado algum tempo, depois desses acontecimentos, o copeiro do rei do Egito e seu padeiro praticaram um ato de ofensa ao seu senhor. O faraó irou-se contra os dois oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou que fossem presos na casa do capitão da guarda, na mesma prisão em que José se encontrava. Então o capitão da guarda os confiou aos cuidados de José para que os servissem, e ficaram certo tempo detidos. Ora, numa mesma noite, os dois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam detidos na prisão, tiveram um sonho, cada qual com a sua significação. Logo ao romper do dia, vindo encontrá-los, José percebeu que estavam preocupados. E indagou aos eunucos do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: Por que tendes hoje o vosso rosto abatido? Eles lhe responderam: Tivemos sonhos estranhos e não há ninguém que os consiga interpretar. Mas José lhes explicou: É Deus quem dá a interpretação. Todavia, contai-me os sonhos. O chefe dos copeiros tomou a iniciativa e narrou a José o sonho que tivera. Sonhei que havia diante de mim uma videira, e na videira 3 ramos. Eis que ela brotou, floresceu e produziu uvas que amadureciam em cachos. Eu tinha em minha mão a taça do faraó, apanhei os cachos de uva, espremi-os na taça do faraó e coloquei
a taça nas mãos do faraó. Então José lhe revelou: Eis o que isso significa. Os 3 ramos representam 3 dias. Mais 3 dias, e o faraó te erguerá a cabeça e te restituirá o emprego. Colocarás a taça do faraó em suas mãos, como outrora tinhas a responsabilidade de fazer, quando era seu copeiro de confiança. Contudo, lembra-te de mim quando estiveres vivendo bem na companhia do faraó, e tenha a bondade de interceder por mim junto ao rei, ajudando-me assim a sair desta cadeia. Em verdade, fui trazido à força da terra dos hebreus, e também aqui nada fiz para ser jogado nesse calabouço. Ouvindo, pois, o chefe dos padeiros essa interpretação promissora, imediatamente rogou a José: Eu também tive um sonho. Havia 3 cestas de bolo sobre a minha cabeça. Na cesta mais alta havia todos os tipos de doces que o faraó aprecia, mas as aves os comiam na cesta sobre a minha cabeça. Então José lhe redarguiu da seguinte maneira: Eis o que significa esse sonho. As 3 cestas representam 3 dias, mais 3 dias ainda, e o faraó te erguerá a cabeça, mandará decapitá-lo e empalar o teu corpo numa estaca, e as aves comerão a tua carne. 3 dias se passaram, e era a comemoração do dia do nascimento do faraó, e ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença de toda a corte, reapresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Restaurou o chefe dos copeiros à sua posição original, de modo que ele retomou plenamente suas funções junto ao rei, e voltou a ser aquela pessoa de confiança que serve à taça do faraó. Entretanto, ao chefe dos padeiros mandou decapitar e empalar, exatamente como José lhes revelara em sua interpretação dos sonhos de ambos. Apesar de tudo, o chefe dos copeiros não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se completamente dele. Bom, esse capítulo nós vemos, né, a palavra de Deus narrar um acontecimento muito sério na vida de José. E é uma situação muito frustrante, porque imagina, você ser preso injustamente e justamente na sua prisão bate a oportunidade. O chefe dos copeiros do faraó, aquele que poderia, né, mudar a sua situação, era a situação perfeita. E só José poderia interpretar o sonho. E José interpreta. E José ainda tem a oportunidade de dizer ao chefe dos copeiros para se lembrar dele. E tudo na qual José diz acontece. Então o copeiro tinha certeza que José era um homem confiável, que ele deveria sim recompensar, porque ajudou o chefe dos copeiros no momento que ele precisava. Consequentemente, José criou uma expectativa. Mas o que que acontece? O chefe dos copeiros volta às suas atividades, é restituído, mas se esquece completamente dele. Quantos de nós já fomos frustrados pelas expectativas que criamos? Quantas vezes nós estamos passando processos tão difíceis em Deus que nós olhamos e falamos assim: agora vai acontecer. Agora é a situação perfeita. Não é coincidência. É a oportunidade entrou na minha cela, na prisão que eu tô e vai me tirar daqui. E parece que na hora que a gente coloca expectativa, tudo vai dar certo, a porta se fecha e pior, aquele que haveria de mudar se esquece completamente. Como é difícil lidar com isso. E José não estava passando por um dia ou uma temporada de sofrimento, não. Ele já tinha sido rejeitado e odiado pelos irmãos, em Gênesis 37, do 4 a 11. Ele já tinha sido lançado na cisterna, vendido como escravo, em Gênesis 37, do 23 ao 28. Ele já tinha sido tirado da sua terra natal à força, em Gênesis 37, versículo 28. Ele já estava vivendo como escravo no Egito, lá em Gênesis 39, do 1 ao 6. Ele foi falsamente acusado de assédio, em Gênesis 39, do verso 7 ao 18. E ele tinha sido preso injustamente, em Gênesis 39, verso 20. E agora, esse sétimo acontecimento, a sétima frustração,
Ele é esquecido por quem ele ajudou. Em Gênesis 40, verso 23. E sabe o que é mais difícil? É que em meio a todo esse sofrimento, em meio a toda essa injustiça, em meio a todas essas situações, José foi fiel na parte dele. Os irmãos rejeitava e o odiava, mas ele se mantinha fiel. Foi lançado na cisterna, mas foi mantido fiel. Foi vendido como escravo, mas foi mantido fiel. Foi tirado da sua terra natal à força, mas foi mantido fiel. Foi vivendo como escravo no Egito, mas foi se mantendo fiel. Foi falsamente acusado de assédio, mas foi se mantido fiel. Foi preso injustamente, mas foi mantido fiel. Foi esquecido por quem o ajudou, mas foi mantido fiel. E talvez você olhe e pensa, o que adianta se manter-se fiel, sendo que tudo isso contrário aconteceu com José? O que adianta se manter fiel se coisas difíceis e adversas acontecem na minha vida? A frustração chega e a gente pergunta, o que adianta orar? O que adianta ser fiel? O que adianta obedecer? O que adianta esperar em Deus? Mas nessa tarde, o Espírito Santo quer nos levar a entender algo. Que a frustração ela acontece quando uma expectativa é projetada em algo na qual o Senhor não tem. E a ótica do frustrado é na perspectiva da perda. Se você olha no lado da frustração, ser rejeitado e odiado pelos irmãos é perda. Ser lançado na cisterna e vendido como escravo é perda. Ser tirado da sua terra natal à força é perda. Estar vivendo como escravo no Egito é perda. Ser falsamente acusado de assédio é perda. Ser preso injustamente é perda. Ser esquecido por quem ajudou é perda. E se nós olharmos a história e pararmos aqui, nós vamos ver algo que é muito sério. E podemos até pensar que Deus foi negligente com José. Será? Será que Deus foi negligente com José? Talvez. Será que Deus deixou José no lugar de esquecimento, do desamparo? Será que Deus também estava rejeitando José? José, o que adiantou, hein, José? Ser fiel todos esses anos? O que adiantou, José? Ser levado injustamente para uma terra que não é sua, ido não por sua própria vontade, mas como escravo, ser preso, injustiçado, não tem ninguém para te advogar. As pessoas veem o teu bom coração, mas ninguém faz nada por você. Olha a história de José. Ele tinha a chave da prisão, mas ele não tinha condição de se tirar de lá. E se nós olharmos aqui, nós vamos ver uma história de muita dor, de muito sofrimento. Mas se você ler em muitas Bíblias, no título de Gênesis 41, vai ter a seguinte escritura: E Deus se lembrou de José. Como nós lidamos com as frustrações e as situações adversas das nossas vidas? Que nós precisamos entender que por mais que as propostas sejam convincentes, Deus não abre mão da sua promessa. Se Deus tivesse usado o copeiro para fazer conforme a expectativa de José, José ia achar que a mudança da vida dele estava na mão de um homem. Deus permite que propostas sejam frustradas para que a promessa dele permaneça. Deus permite que portas se fecham, situações aconteçam, alianças se quebrem para que os nossos olhos se voltem para Ele e entenda que somente dele virá a nossa solução. Porque se o copeiro se lembrasse de José, ele seria auxiliar de copeiro e não governador do Egito.
Deus permite circunstâncias acontecerem, não porque elas não podem se encaixar na nossa situação difícil e para mudar, sendo uma proposta, mas a proposta não se compara com a promessa. E o Senhor está dizendo a nós: eu não vou abrir mão da minha promessa para encaixar na sua proposta. Deus, às vezes, fecha portas porque é o único jeito de nos fazer olhar para a direção certa. Foi necessário José ser esquecido completamente pelo copeiro para ser lembrado completamente pelo Senhor. Aleluia. Segundo, o não de Deus protegia José e a sua promessa. O não de Deus protegia José. A frustração protegia José. Quanto de nós ficamos frustrados pelos nãos? Quantos de nós ficamos frustrados com as portas que se fecham? Quantos de nós ficamos frustrados com as mesas que não nos cabem mais? Quantos de nós ficamos frustrados com as ligações que não acontecem mais? Quantos de nós ficamos frustrados com o abraço que não recebemos como de antes? Quantos de nós ficamos frustrados por sermos rejeitados, perseguidos, caluniados? Quantos de nós ficamos frustrados com o abandono de alguns? Entenda uma coisa: proteção não é confortável ou agradável, mas é necessário para que não se perca a direção. Foi necessário encarar a frustração para não perder a direção. José, foi necessário você encarar a frustração do copeiro para não perder a direção do Senhor. José estava sendo fiel até ali e ele não iria abrir mão da fidelidade à promessa somente por uma proposta convincente. Entenda uma coisa, meu irmão. Se Penina não tivesse cutucado Ana, ela talvez não teria insistido. Ela talvez não teria orado mais. Talvez ela não teria jejuado mais. Talvez ela não teria se quebrantado mais. Talvez ela não se moveria para responder uma necessidade do céu. Porque eu não sei se você entende. Penina foi um instrumento de Deus para que Ana ouvisse o clamor do céu. Porque o céu estava dizendo: eu preciso de um sacerdote. E Ana tinha uma necessidade: eu preciso de um filho. O céu dizia: eu preciso de um sacerdote. E Ana dizia: eu preciso de um filho. O céu dizia: eu preciso de um sacerdote. E Ana dizia: eu preciso de um filho. Só que chegou o momento de tanta perseguição, de tanta ser cutucado, de tanta frustração, que ela falou assim: Senhor, eu te entrego um sacerdote. E Deus disse: então eu te entrego um filho. Deus está dizendo: os nãos que você está enfrentando é para te proteger. Porque se José tivesse sido lembrado pelo copeiro, ele ia ser auxiliar de copeiro. Mas Deus não fez José enfrentar tudo aquilo que ele enfrentou para aceitar uma proposta de última hora e abrir mão de toda uma promessa. Não abre mão das promessas que Deus tem na sua vida. Por mais que as propostas cheguem, não troque as promessas de Deus. Não troque as promessas de Deus. Se mantenha fiel. Por mais que a porta se feche, por mais que a frustração chegue, permaneça fiel. Porque o mesmo Deus que se lembrou de José, ele se lembra de nós. Ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para que se arrependa. Mas você tem que entender uma coisa. A frustração não é um problema do outro, é um problema seu. Nós que criamos a expectativa. E Deus não tem compromisso com a nossa expectativa. Deus tem compromisso é com a nossa fé. Expectativa é aquilo que é gerado pelo que se vê, pelo que se ouve, pelo que se sente, pelo que se acha. Nossa, eu tô vendo que Deus vai se mover. Ah, eu tô sentindo, eu tô achando, mas espera aí. A fé é pela convicção do que não se vê, mas do que se espera na soberania de Deus. A expectativa se frustra, a fé permanece. A expectativa se cansa, a fé se renova. Porque a expectativa está se firmada naquilo que se vê e no que se sente, mas a fé está firmada com aquilo que Deus diz.
Entenda uma coisa: a mesa do copeiro era pequena demais para o que Deus tinha para José. O não de Deus é simplesmente um lembrete de quem você é diante de Deus para que você não se encaixe, por mais que dá para você estar, se não é o lugar que Deus tem, não pense, não vá e não se sujeite a isso. A mesa do copeiro era pequena demais para o que Deus tinha para José. Porque José era bom? Não, porque José tinha um chamado de prover para as nações da terra naquele tempo. Viria uma fome tão grande que era necessário uma mesa e recursos gigantescos para ter provisão para todas as nações. Então, posso dizer uma coisa, meu irmão: se comporte conforme aquilo que Deus chamou para viver. Não espere as situações acontecerem para você andar no nível da promessa. Ande no nível da promessa e quando ela vier, seja consequência disso. Não espere acontecer. Ande como se já tivesse acontecido. Isso é fé. Mas entenda uma coisa: Deus vai falar não para nós. E o não não é porque ele é mau, não. O não é para que nós venhamos estar protegidos. Foi necessário encarar a frustração para não perder a direção. Terceiro, Deus permite em nossas vidas frustrações para que possamos revelar quem nós somos de verdade. A frustração, ela revela a confiança mais na expectativa do que na soberania de Deus. Se você olha a situação com os irmãos no futuro, a raiz da amargura é a frustração. Mas ele entendeu o que Deus estava tratando na vida dele. Aonde ele diz: foi do propósito do Senhor me fazer passar por tudo isso. Para que não somente a nossa família, mas todas as nações tivessem provisão. Você sabe o que é maturidade? Maturidade é você entender que até as pessoas que não estão concordando, ou estão te fazendo, ou não estão te fazendo, será favorável ou não à convivência. Elas estão cooperando com o seu processo. Por mais que você olhe uma circunstância e veja que alguém não está concordando com o que você está fazendo, ou até mesmo não seja favorável ou esteja facilitando a convivência, entenda, ela está cooperando para o seu processo. Ela está cooperando para o seu propósito. Porque os irmãos de José acharam que, vendendo ele como escravo para o Egito, iriam ofuscar aquilo que Deus tinha na vida dele. Mas eles estavam enganados, eles estavam endereçando José para a terra do comprimento. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão: a fofoca, a calúnia, a difamação, a perseguição, sabe quando não te servem café, sabe quando não prepara a mesa para você, sabe aquela situação desconfortável? Então, eles estão cooperando, estão falando mal, estão agindo de uma forma e você diz assim: Senhor, por que tudo isso? Eu ainda estou buscando ser fiel. E Deus está dizendo: ei, isso coopera para o seu processo, são instrumentos de Deus para que a minha vontade estabeleça na sua vida. Sentar na mesa de Jesus é entender que vai ter João, também vai ter Pedro, mas também vai ter Judas. E entender que cada um coopera para o alinhamento do nosso caráter. João é aquele que vai ter as maiores revelações com você. Pedro é aquele que vai estar contigo o tempo todo, ao ponto de você dizer: a ti eu entrego as chaves do meu reino e te levanto como um pastor das minhas ovelhas. Mas também vai ter Judas, que vai te trazer as dores mais profundas, mas vai te encaminhar para o propósito redentivo da sua trajetória. Cada um coopera para o alinhamento do nosso caráter. Aleluia. Porque a frustração é o resultado de alguém que está mais dependente do que Deus vai fazer, ao invés de ser dependente de quem Deus é. Porque quando você olha que uma porta se fecha, você está tendo uma oportunidade de ver o poder criativo e revelador surpreendente de Deus. Porque quando você entende que Ele é soberano, não importa as circunstâncias. Se você pensou que aquela porta seria a solução, é você dizer para sua alma: ei, alma, espera um pouquinho, porque agindo esse Deus, quem impedirá?
A frustração é o silêncio de Deus preparando você para ouvir algo maior do que os seus planos. Ah, isso é muito forte, meu irmão. A frustração é o silêncio de Deus preparando você para ouvir algo maior do que os seus planos. Você está preparado para ouvir algo maior do que os seus planos, do que os seus sonhos, do que as suas metas, porque a Bíblia diz: aquilo que olho nunca viu, ouvido nunca viu, aquilo que nunca desceu ao coração do homem, é aquilo que o Senhor prepara para aqueles que o amam. Mas sabe o que vai ser instrumento para que você entenda aquilo que o Senhor está dizendo? Se chama frustração. Ela vai te silenciar. Ela vai te calar. Mas nesse silêncio não dê vazão à murmuração, não dê vazão à dúvida, não dê vazão à crítica, não dê vazão à incredulidade. Dê permissão a ser surpreendido pela multiforme graça e sabedoria do Espírito. O Senhor me dá graça e autoridade para dizer a pessoas que estão aqui nessa hora: você está achando que eu estou atrasado, que eu não estou te ouvindo, que eu ainda estou em silêncio e você pensa que eu sou mal? Recantarabachoi, eu estou te ensinando a ouvir a minha voz. Por mais que haja o silêncio, eu estou regulando a sua audição para que você ouça algo maior do que os seus planos. Raiasi cantarabachoi. E uma realidade interessante é, um dia, o de repente, algo acontece. Faraó sonha. Faraó sonha. E talvez você olhe e fale assim: glória a Deus, aleluia. Gente, olha para José. Olha para José. Olha o que aconteceu em José em Gênesis 40. Ele chegou no momento da vida dele que ele falou: ok, fui rejeitado e odiado pelos meus irmãos, fui lançado na cisterna, vendido como escravo, fui tirado da minha terra natal à força, estou vivendo como escravo desde quando cheguei ao Egito, ainda fui acusado injustamente de algo que eu não fiz e agora eu sou prisioneiro. Era ruim ser escravo, agora ainda estou preso. E ainda fui esquecido pela única oportunidade que eu coloquei expectativa. Tudo bem? Eu faço tudo, mas não interpreto mais sonho. Eu faço tudo, mas nunca mais traga ninguém para eu interpretar a revelação de sonho. José poderia estar nessa situação. Ele poderia se encontrar frustrado. Será não assim você? Senhor, o que adianta? Orar pelas pessoas, ver o mover de Deus na vida delas e na minha vida nada acontecer. Que adianta, Senhor? O Senhor me chamou para ser um servo do Senhor, fazer a diferença. O Senhor faz na de todo mundo e a minha vida não. Então é o seguinte, a frustração, isso foi a gota d'água. Não quero mais saber. Eu estou jogando a toalha. O quarto ponto que eu quero dizer sobre você nessa tarde é: a qualificação do seu propósito é saber lidar com aquilo que é mais frustrante na sua vida. Porque um dia o faraó sonha, e por causa de um sonho, José poderia ser frustrado, mas ele entendeu que a qualificação do propósito na qual Deus tinha na vida dele era saber lidar com aquilo que foi mais frustrante. Gênesis 41, do verso 1 diz assim: 2 anos se passaram, certo dia, o rei do Egito sonhou que estava em pé na beira do rio Nilo. Verso 8: de manhã, com o espírito conturbado, o faraó mandou chamar todos os magos e todos os sábios do Egito. Ele lhes contou os sonhos que tivera durante aquela noite passada, mas ninguém conseguiu dar ao faraó uma explicação convincente. Então o chefe dos copeiros dirigiu a palavra ao faraó e lhe declarou: devo confessar hoje as minhas faltas. Um dia o Senhor ficou com muita raiva de mim e o chefe dos padeiros
e me mandou nos prender na casa do capitão da guarda. Numa daquelas noites, cada um de nós teve um sonho, e cada sonho tinha uma interpretação particular. Pois bem, havia ali conosco um jovem hebreu, um escravo do capitão da guarda. Contamos a ele nossos sonhos e ele nos revelou seus significados, proporcionando a cada um de nós a interpretação exata do seu próprio sonho. E tudo aconteceu de acordo com o que ele nos dissera. E eu fui restaurada a minha posição de confiança e o padeiro foi empalado. E assim que ouviu isso, o faraó mandou chamar José, que foi trazido às pressas da prisão aonde estava, e depois de se babear e trocar de roupa, apresentou-se perante o faraó. Verso 33, e concluiu José: agora, portanto, que o faraó escolha um homem inteligente e sábio e o estabeleça sobre toda a terra do Egito. E, portanto, o faraó proclamou diante das suas cortes e oficiais: encontraremos um homem como este, em que esteja o Espírito de Deus? Então o faraó declarou a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, não há ninguém tão perspicaz e sábio como tu em nossas terras. Tu serás o administrador do meu palácio e todo o meu povo se conformará às tuas ordens. Só no trono te precederei. O faraó disse mais a José: vê, eu te estabeleço sobre toda a terra do Egito. E o faraó tirou o dedo do seu anel, selo, e colocou no dedo de José. E mandou que o vestissem com linho fino, e colocou uma corrente de ouro fino em volta do seu pescoço. Também o convidou a subir em sua segunda carruagem real, tendo à frente os arautos do império que iam bradando: Abreque, inclinai-vos. Assim José foi empossado no comando de toda a terra do Egito. E acrescentou ainda o faraó: eu sou o faraó, mas sem a sua permissão ninguém erguerá a mão ou o pé para dar um passo em toda a terra do Egito. E o faraó impôs a José o nome de Zafenate Paneia e lhe deu por mulher Azenate, filho de Portifera, sacerdote de Homem, cidade do sol. E depois José saiu a inspecionar toda a terra do Egito. José tinha 30 anos quando se apresentou diante do faraó, o rei do Egito. E José deixou a presença do faraó e percorreu toda a terra do Egito. Esse texto nos ensina algo extraordinário. Foi através de um sonho que José ficou mais tempo esquecido, frustrado. Foi por causa de um sonho que a expectativa foi adiada por 2 anos. Mas também foi através de um sonho que foi a qualificação para o seu propósito. Eu quero te dizer uma coisa nessa tarde. A frustração é o terreno onde Deus planta os frutos da maturidade. Deus nos chama a um caminho mais excelente, mas no meio desse processo, desse caminhar, dessa jornada, tem frustração, tem dificuldade. Tem expectativa que vai ser adiada. O seu nome vai ser esquecido. Às vezes tu era comemorado e celebrado, mas às vezes não vão lembrar de você. Mas é nesse terreno onde Deus planta a semente que vai gerar o fruto da maturidade. José no Egito, na terra da sua dor, ele recebe uma nova identidade. Zafenate Paneia. Sabe o que significa? Significa Deus fala e ele vive. Ele é o revelador de segredos. Zafenate Paneia, Deus estava dizendo a José: José, você está sendo levantado como um revelador de segredos, mas o original dessa identidade diz: Deus fala e ele vive. Deus fala e ele vive. Aquela posição, quem olhava de fora e dizia: meu Deus, é só 30 anos, e já chegou nesse nível. Não. Com 17 anos, ele começou a ser odiado pelos irmãos. Ele recebe uma túnica de várias cores, tem sonhos proféticos, mas é vendido como escravo e levado ao Egito. Com 18 a 20 anos, ele vive como escravo na terra de Potifar, prospera e é promovido, mas dos 20 aos 28, ele é falsamente acusado pela esposa de Potifar e preso injustamente.
Com 28 anos, ele interpreta os sonhos do copeiro e do padeiro, mas é esquecido. E somente com 30 ele é lembrado, chamado por Faraó e interpreta os sonhos do rei e é exaltado a governador do Egito. Foram 13 anos. 13 anos sem resposta. 13 anos sem direção. 13 anos sendo fiel. Dos 30 ao 37, ele administra os 7 anos de fartura. Dos 39, ele é aí que se reencontra com os irmãos que vêm do Egito buscar alimento, onde começa o início da fome. Com 41 aproximadamente, ele se revela aos irmãos e reúne toda a família do Egito. Com 56 anos, Jacó morre e José consola os irmãos. E com 110, eles morrem no Egito, com fé que um dia o povo de Israel sairia daquela terra. Ao ponto de quando o povo de Israel sai do Egito ali com Moisés, eles levam os ossos de José. Talvez você está vivendo um processo. Você está dizendo, Senhor, eu cansei, eu não quero mais ser fiel, eu cansei de esperar, eu cansei de orar. E Deus está dizendo, aprenda a lidar com a frustração. Primeiro, Deus não abre mão da promessa, por mais que a proposta seja convincente. Segundo, o não de Deus protegia José e a sua promessa. Os nãos que Deus tem te dado, as situações adversas que você tem vivido, são proteção de Deus na sua história. Terceiro, Deus permite frustrações na nossa trajetória para que possamos revelar quem nós somos de verdade. Quando a frustração chega, você ainda é fiel? Ou você só é fiel quando tudo dá certo? Você é adorador quando tudo tá bom ou você adora no meio da dor também? Você é constante quando tudo é favorável? Ou você permanece mesmo que você não esteja vendo? A frustração só revela quem nós somos de verdade. Mas a boa notícia é que por mais que estejamos frustrados, não impede da ação de Deus às nossas vidas, mas requer de nós um posicionamento diferente. Eu quero te trazer uma palavra de encorajamento nessa tarde. A qualificação do seu propósito é justamente saber lidar com aquilo que é mais frustrante na sua vida. Qual é a maior dor que você carrega? É justamente a superação disso, transcendendo essa dor, que você vai ter a posição, a qualificação necessária para viver as promessas de Deus na sua história. Entenda, a frustração é o terreno onde Deus planta os frutos da maturidade na nossa história. Não é simples. É uma mensagem que vai falar sobre 13 anos de dor. Eu não sei quanto tempo você tem esperado. Eu não sei quanto tempo você tem intercedido. Se é 1 ano, se é 2 anos, se é 5, se é 10, se é 15, se é 20, se é 30, se é desde quando você nasceu. Eu não sei. Mas eu quero te dizer uma coisa. O mesmo Deus que foi fiel com José é o mesmo Deus que é fiel e zela por aqueles que nele confiam. Que essa história, que essa palavra venha ser como um encorajamento no seu coração a entender, vale a pena ser fiel, vale a pena confiar nesse Deus, porque ele faz. Ele faz. Mas primeiro ele faz em nós para fazer para nós, por nós. Primeiro ele faz em nós. E o que que você tem que entregar diante de Deus e reconhecer? Porque diante de uma palavra dessa, todos nós carregamos frustrações. Talvez a sua frustração não seja ministerial, seja familiar, seja conjugal, seja financeira, seja profissional. Não sei. Todos nós carregamos frustrações porque saber lidar com frustrações é uma necessidade que o ser humano tem. A criança, ela só sai do estado infantil e começa a amadurecer quando ela é frustrada, porque educar é frustrar. O caminho da frustração é o caminho da correção. Criança ouve não, fecha a porta, e ali é onde ela amadurece, ela aperfeiçoa. Nossa vida também somos assim. Para você estar onde você está hoje, ser alinhado um pouquinho mais, foi as dificuldades que você passou, foi as lixas de Deus, foi os ferros que foi nos ajustando.
Mas quando nós abraçamos esse entendimento, caminhamos sobre isso, é aí onde há a diferença. Então, a pergunta que eu te faço hoje é: como você tem lidado com frustrações? Você tem permitido elas serem sentenças na sua história? Para dizer aí, acabou, o que que adianta? Mas pela história de José, nós vemos que o silêncio não era uma omissão, mas era fazendo José melhorar a sua audição, porque existia planos melhores do que o dele. Existia os planos de Deus. Deus frustra os nossos planos e os nossos sonhos, para que os dele permaneçam. Então, nessa tarde, levanta os seus olhos sobre os montes. E talvez você até se questione: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, guarde essa palavra no seu coração. Não pare de orar. Não desista de clamar. Por mais que a frustração seja agonizante, e você olhe para os ímpios, olhe para os homens, olhe para as pessoas e até se compare, tem até inveja, porque a gente é humano, a gente é falho, a gente é corrupto, mas não permita que isso defina quem você é diante de Deus. Se arrependa, saia desse lugar de amargura, saia desse lugar de comparação e se posiciona como um filho de Deus que entende o seu propósito e aquilo que Deus tem na sua história. Ah, mas a minha história é a história de dor. A de José também era. Ah, mas você não sabe o que eu passei. Só José sabe, porque a Bíblia não relata todos os sofrimentos, todas as lágrimas que ele colocou, mas você pode ter certeza. 13 anos não foram 13 dias. E não foi 13 anos facinho, não, gente. Foi uma dor pior que a outra. Ele confiava em alguém, alguém quebrava a cara dele. Na hora que ele começava a andar, ele dava para trás. De escravo foi a preso. Então, assim, tua história pode ser dolorosa? Pode. Mas por mais que José teve dores, ele não se ausentou de acreditar nas promessas de Deus. Por mais que as suas dores falem alto e agonize o seu interior, não permita que elas façam com que você duvide das promessas de Deus. Porque o Senhor é fiel. Ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Então guarde essa palavra no seu coração, porque talvez hoje você não precise dela, mas você pode ter certeza que ela vai ser um prumo de Deus diante de dias maus, diante de dias difíceis e nos fazer olhar para a perspectiva certa e confiar no Senhor. Amém? Então eu quero orar por isso, para que o Senhor console aqui corações frustrados. Não dá lugar para murmuração, não. Não vai para coitadolândia, não. Permaneça diante da cruz. Seja fiel diante do Senhor. José não ficou na coitadolândia, não. Tadinho de mim. Ai, quem sou eu? Ninguém se importa comigo. Não, José não foi para esse lugar, não. José permaneceu fiel. José entendeu quem ele era diante de Deus. Por mais que ninguém tinha visto José como o Senhor via, mas ele sabia. Não espere do homem, espere do Senhor. Mas não fique amargurado, não. Não fique com mágoas no seu coração, não. Caminhe sobre perdão, porque as pessoas que o feriram José tiveram que lidar com ele lá na frente da sua jornada. E aí, você está preparado para encontrar com quem te feriu? Está preparado para encontrar com quem pisou na sua vida? Mas não é para pisar neles, não, viu? Porque a gente não trabalha com vingança, não. Sabor de mel não existe na vida cristã, não. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na benção, vão se arrepender. A gente não anda assim, não. A gente é daqueles que serve o que Jesus disse. Se baterem na tua direita, dá à esquerda. Se vocês saudarem somente quem te cumprimenta, que benefício vocês têm? Até os pagãos fazem isso. Seja como o vosso Pai, perfeito, que faz o sol nascer sobre os justos e sobre os ímpios. Tá na hora da gente ser crente, gente. Ser crente não é só aquilo que nos convém, não. É seguir a Jesus. E é perdoar. É perdoar, é perdoar. Porque quando. Sabe por que José? Ele perdoou porque ele entendeu que ele não podia ficar lá em Canaã, não. Ele estava no Egito. Tem muita gente que ainda está em Canaã. E Deus está dizendo: eu já te transicionei, eu já te tirei. Por que que você está chorando do que se foi? Não vos lembreis das coisas passadas.
Eis que o Senhor realiza uma coisa nova. Ainda não percebestes? O que que o Senhor fala ainda não percebeste? Sabe por quê? Porque a gente fica preso no passado, preso no que se foi. Ei, o seu destino não é a coitadolândia, não. Seu destino é a eternidade, meu irmão. Sabe por quê? Quem está em Canaã vai ter que ir no Egito para encontrar José e trazer conserto. Agora, se você não perdoa, quem vai ter que buscar conserto é você. Então, libera. Libera os teus ofensores, porque Jesus nos ensinou. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos defensores. Sabia que Deus usa a mesma medida que nós perdoamos para nos perdoar? Você sabia disso, né? E aí? Imagina se Deus fosse perdoar você na mesma medida que você perdoa quem te ofende. Será que você seria uma pessoa perdoada? Então, nessa tarde, decida liberar perdão. Libera os teus ofensores, libera os teus acusadores, libera aquele que te pisou, que te perseguiu, que te tratou mal, libera. Sabe por quê? Porque até eles foram usados por Deus para forjar o seu caráter e a tua estrutura espiritual naquilo que Deus quer fazer na tua vida. Hoje é tarde de perdão. Porque não tem como Deus te levar a lugares mais profundos se você está preso em lugares superficiais. A fofoca, a rivalidade. Ah, mas estão falando de mim, estão pensando isso, pensando aquilo. Ei, quem morreu na cruz por você foi Cristo, não foi fulano, não foi ciclano, não. No dia que alguém morrer numa cruz, te amar de uma maneira tão amorosa como o Senhor te amou, aí essa pessoa vai, você vai pensar se tu vai dar moral pelo que está falando. Não troque as palavras de que Jesus pensa de você pelo que estão falando, não, meu irmão. Você tem identidade, você é filho de Deus, você é escolhido pelo Espírito Santo. Como diz aquela canção, eu não tenho tempo em pensar em ressentimentos quando eu penso que ele me ama. Então deixa a frustração, deixa a ofensa, deixa a amargura, deixa. Não se lembre das coisas passadas. Não considere os fatos antigos. O Senhor está fazendo algo novo. Você ainda não percebeu? Sabe por que que ainda nós não percebemos que nós estamos perdendo tempo com picuinha, com coisa passageira, com coisa que lá na frente só vai ser detalhe de testemunho. Quem olha para a história de José não lembra daquele esquecido pelo copeiro, não. Hum. Quem olha para a história de José, olha para o governador do Egito. O que você está vendo hoje como difícil é só detalhe do teu testemunho. Foque naquilo que Deus está forjando na sua história. Mas permita ser flexível. Não faz de sonso, não, porque o Espírito Santo sabe o som do nosso coração. Então entrega diante de Deus, fala, Senhor, é verdade. Eu tô com o coração sujo mesmo, meu coração é peludo. Eu fiquei com raiva de fulano que falou isso de mim. Me perdoa, Senhor. Agora não vai entrar com hipocrisia e mentira que aquela palavra te trouxe raiva, que você quis até bater no irmão. A gente tem que ser sincero diante de Deus. Não adianta. Ele sabe, ele conhece o nosso exterior. Então que venhamos ser genuínos diante do Senhor. Porque não é aquele que esconde, não. É aquele que reconhece, confessa e deixa que alcança a misericórdia. Então nós iremos orar por isso. Se a frustração te abalou, tem problema não, nós somos seres humanos. O que nós sentimos não nos define, porque por mais que sentimos, nós não paramos, nós continuamos. Então hoje você vai entregar diante de Deus quem você tem que liberar, quem você tem que perdoar para prosseguir em direção às promessas que Deus tem na sua vida. Ah, mas foi muito difícil, mas passou. Ah, mas eu não aguentei, mas foi. Ah, mas isso me atormenta, mas acabou, você não tá lá. Sai da coitadolândia em nome de Jesus e vai viver as promessas que Deus tem na sua vida. Eu vim aqui nessa tarde para te ativar e profetizar na sua vida. É tempo de se levantar e entender que aquilo que é mais frustrante na sua história é justamente a qualificação. É tempo de ser ativado para viver as promessas de Deus. Não deixe que a distração venha através da frustração. A Bíblia fala em Hebreus 12 que Jesus desprezou a afronta. A afronta nos frustra. A afronta nos machuca, mas faz como Jesus. Ignora. Ele não deu bola.
Porque ele sabia em quem ele tinha crido, ele sabia onde estava o foco dele. Estão falando, estão pensando, estão achando. Eu não estou preocupado, não. O meu foco é ele, é o que ele diz, é o que ele pensa, é o que ele acha, é o que ele diz sobre mim. Tá na hora da gente voltar os nossos olhos ao autor e consumador da nossa fé. Despreza a afronta, despreza a frustração, despreza o que se foi. Caminhe em direção ao alvo. Saiba em quem você tem crido. O nosso Deus não é pego de surpresa, não, meu irmão. Hum, ele é grande. Ele é Deus. Ele pode, ele faz, ele tem. Porque ele se renova. Ah, quando a gente pensa que não dá, ele pode. Deus está exercitando a sua fé. Porque você acha que a vida inteira você vai andar no mesmo nível de fé? Que as suas experiências vão ser sempre as mesmas? Não, não, não. A cada dia que nós decidimos caminhar junto com Deus, Ele vai nos renovar. Você quer aprofundar? Então. Você sabia que quando você começa a mergulhar nas águas profundas, os seus pés não conseguem segurar no chão, não. Você sabia disso? Você não consegue controlar. Você vai conforme a onda do mar, porque é mais forte do que você. É assim a intimidade com Deus. Você começa, eu vou até aqui, eu vou até ali. Na hora que você decide mergulhar e você vai para as águas profundas, não é você mais que direciona, não. Ali não se passa a nado. Ali só se passa a nado. Não se passa, seus pés não tocam o chão. Entenda uma coisa. Você que ama controlar, eu tenho uma péssima notícia para você. Andar com o Espírito Santo não é ter controle. Porque a Bíblia diz: aqueles que são filhos de Deus, eles são guiados pelo vento do Espírito. Ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe para onde vai. Você não controla de onde você vem, você não controla para onde você vai. Bem-vindo. Ser filho de Deus é isso. É dependência total. Total. Jesus disse: vocês forem, não levem nem a roupa. Porque Jesus estava ensinando os discípulos a dependerem. Uns falaram: eu quero andar com o Senhor, eu quero te seguir então. Até a raposa e os pássaros têm o seu ninho, mas o filho do homem não tem onde colocar a sua cabeça. Porque a aliança, as raízes de Cristo não era firmada no que ele tinha, era firmada em quem Deus é. Então isso é dependência. E Deus vai nos ensinando a caminhar e a confiar segundo a soberania dele. Amém? Então é isso. Vamos orar? Pai. Em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, porque nós cremos que o Senhor está nos levando a um novo nível, que o Senhor está nos alinhando, que o Senhor está nos ajustando, nos levando a entender o que é ser filho de Deus mesmo. É entender que o Senhor vai permitir frustrações, mas as frustrações vão passar, elas não vão ficar. O que vai ficar é a lição, é a aprendizagem, é entender que nós somos mais fortes do que nós imaginamos quando estamos com o Senhor, que o Senhor nos renova, o Senhor nos fortalece, que o Senhor nos revigora. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar sobre aqueles que estão frustrados, decepcionados, Senhor, angustiados, ofendidos, machucados. Pai, vai tirando os teus filhos desse lugar. O Senhor nos chamou é para estar sentados com Cristo nas regiões celestiais. Por isso, Senhor, vai dando ordem aos teus anjos nessa hora, a desligar todo o comando da raiva, todo o comando da ira, todo o comando do ressentimento, toda a prisão do passado, tudo aquilo que nos faz estar cativos, Senhor, da ofensa, das dores da alma, de traumas, da ação do maligno. Nós oramos para que nessa tarde nós venhamos saber lidar com as frustrações e entender os tesouros que o Senhor está escondendo nesse lugar, porque é maduro. E a tua palavra diz que a criança, quando ela é nova, ela tem a mesma posição do que o servo, porque ela não pode desfrutar da herança. E o que ela precisa não é de um milagre, ela precisa de um processo. Ela precisa de um processo. Tem gente aqui que não precisa de milagre, não. Tem gente aqui que precisa de processo. Rabassoremanariaci. Você não precisa de milagre, não, meu irmão. Tu precisa de processo. Porque quando a criança, ela tá no estado infantil, ela tá no mesmo nível do escravo, mas não quer dizer que ela tá errada, que ela tá fora. Não, 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 ela só precisa crescer. Tá na hora de você crescer. Você não precisa de milagre, não. Você precisa de crescer em Deus. Você precisa aumentar o arroz e o feijão, sair do leitinho, começar a comer comida densa, se aprofundar no relacionamento com o Espírito Santo. Ah, mas a herança não chegou. Então, não chegou, não é porque tá errado, não. Não é que tá no endereço errado, não. Tu tá no lugar certo, é o Egito mesmo. É nessa prisão, não tem problema. Chega aí, o delivery do céu chega aí. Mas você precisa crescer. Aleluia. Pai, nos leva ao lugar de crescimento. Nos leva ao lugar de maturidade. Sabe por quê, Pai? Para que nós não venhamos tratar as promessas como pérolas diante de porcos. Porque a criança não sabe valorizar a herança. Mas o filho maduro, o filho maduro sabe. Que o Senhor levante nessa tarde filhos maduros para a glória do teu nome.
É o que nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Aleluia.